Neste domingo, o Evangelho nos apresenta outra vez a figura de João Batista, que a sua vez ele nos apresenta Jesus. Ele termina com essa frase impactante: este é o Filho de Deus. Falava assim a seus discípulos, os discípulos de João Batista reunidos. Mas eu gostaria de destacar deste Evangelho essa frase inicial que João usa e que naquela época era misteriosa para referir-se a Jesus. Ele indica, como vocês podem ver na folha, que ficou muito bem na primeira página, João indicando a Jesus e falando deste jeito: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma frase de João que além de tudo, nós lembramos em toda a Santa Missa. Ao final, antes da comunhão, o Padre levanta a hóstia e fala: este é o Cordeiro de Deus, usando as palavras do próprio João. O que significa que Jesus seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Então, se você é um judeu do século I e um grande estudioso das Escrituras, como eram todos eles, então vem duas passagens à mente nesse momento. O primeiro, el de Isaac, quando Deus pediu a Abraão sacrificar a seu filho Isaac, e aí Abraão levou seu filho ao monte Moriá para sacrificá-lo, mas justo antes quando levantou a faca, não? Justo antes de matar o filho, obedecendo ao mandato de Deus, Deus deteve ele e falou: não faça isso. E lhe apresentou um cordeiro que estava aí em frente dele. Deus nunca quis que Abraão matasse a Isaac. Apenas Deus queria mostrar o que ele mesmo faria com seu próprio filho mais para frente. E agora João indica esse filho de Deus, que ele sim que é o cordeiro, mas não apenas o cordeiro, é aquele que tira, aliás, o pecado do mundo. Aí vem à mente uma outra passagem no capítulo 53 de Isaías, onde ele fala, Isaías, este profeta, fala de um misterioso filho do homem que carregará os nossos pecados, que vai morrer, o servo doente vai morrer para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. Ele não está morrendo por causa dele, ele é inocente, fala Isaías, mas ele morre porque por causa dele nós seremos salvos e nossos pecados serão perdoados. Então João junta essas duas passagens e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isto nos coloca dentro de um tema extremadamente misterioso, que é o tema do sofrimento. O sofrimento especialmente dos inocentes. ¿Por que os inocentes sofrem? Porque uma criança que nunca cometeu nenhum pecado está com câncer. Aqueles filhos que nascem por culpa dos pais, mas talvez inclusive sem culpa de ninguém, com o vírus HIV, ou aquele outro, enfim, aquela senhora viúva que foi enganada por um assessor financeiro inescrupuloso e tirou todo o dinheiro dela. Enfim, tantas coisas e tantos sofrimentos que nós encontramos na história e no mundo e em nossa vida, de pessoas que sofrem injustamente. Nós mesmos muitas vezes sofrimos, nós não somos inocentes, mas às vezes sofremos injustamente. Coisas que nós não cometimos e não merecemos, ao menos não por essa causa. ¿Por que o sofrimento dos inocentes? Como digo, este é um grande mistério. É a rocha, também chamam, é a rocha do ateísmo. Os ateus gostam sempre de nos lembrar que é impossível que Deus exista porque existe sofrimento, e sofrimento de inocentes. Alguém que tinha isto muito claro era um alemão, um ateu alemão chamado Ludwig Feuerbach. Ele dizia: é impossível que exista o sofrimento dos inocentes e ao mesmo tempo um Deus bom e todo-poderoso. Porque se existe o sofrimento dos inocentes, ou esse Deus é bom, mas não pode solucionar o problema do sofrimento e então não é onipotente, ou ele sim pode, mas não quer e então não é bom. Portanto,
um Deus bom e onipotente é incompatível com o sofrimento dos inocentes. Bom, o que responde a fé a este questionamento sobre o sofrimento humano, especialmente o sofrimento dos inocentes? Eu diria várias coisas. Em primeiro lugar, nós temos que nos aproximar a isto com muita humildade, porque se é verdade que a fé dificilmente responde a este questionamento, muito menos a razão. Estamos, como decía Deus a Moisés, tira as sandálias de teus pés porque você está pisando em um terreno sagrado, na terra sagrada. O sofrimento dos inocentes é um grande mistério, mas algo muito puro, muito profundo também. Na verdade, quando Deus mandou seu Filho Jesus Cristo, Ele não apenas nos deu uma resposta para este grande mistério da vida, mas o próprio Filho abraçou o sofrimento morrendo numa cruz. Por isso é chamado de Cordeiro. Cordeiro é aquele animal incapaz de fazer mal a ninguém, só de padecer, só de sofrer em mãos de outra pessoa. Esse é Jesus. Então a pergunta não é apenas por que sofrem injustamente os homens, inclusive os inocentes, mas a pergunta é por que sofreu Deus, o mais inocente de todos. Pois bem, pensando nisso, eu acho que a resposta que nós sempre dimos desde a perspectiva da fé é que Jesus entrou dentro do sofrimento para redimir o sofrimento, para transformá-lo, o sofrimento, em uma fonte de bênção, em uma fonte de redenção. Uma coisa que Feuerbach não conseguiu enxergar era que era possível existir o sofrimento e ao mesmo tempo um Deus bom e todo-poderoso. Se Ele mesmo abraçava o sofrimento e transformava o sofrimento em la fonte e em la origem, uma gênesis de uma nova vida. É isso que Deus fez. E Ele fez isso porque, aliás, o sofrimento não é algo que Deus criou. Ele não queria o sofrimento para nós. É consequência do pecado. Então, Deus não anula simplesmente o pecado, mas fazendo justiça, Ele morre por nós para nos perdoar, para reparar todo o pecado cometido e nos faz, ao mesmo tempo, partícipes desse sofrimento dele. Não é só Deus que sofre por nossos pecados, também nos permite a nós mesmos participar com Ele para redimir. Isto que eu estou falando pode ser meio misterioso, mas é assim mesmo. Agora estou vindo precisamente de um hospital de visitar uma senhora, já não tem jeito, é um câncer muito agressivo, e agora só os médicos estão dando meios paliativos. E falávamos precisamente disto. E ela dizia, tem momentos, Padre, em que eu sofro muito. O que faço? Me desespero. Eu dizia, olha, a intensidade do sofrimento, você tem que responder com a intensidade do oferecimento. E a constância da dor, com a constância do amor. Tem que oferecer, unir a sua vida com esse sofrimento ao sofrimento de Cristo. E então, do mesmo jeito que da morte de Cristo surgiu a ressurreição, você também ressuscitará com Ele. E de passo, nos ajuda a todos nós a redimir a humanidade. Então, ela tinha um crucifixo, com um Jesus crucificado. Eu falei, pegue este crucifixo e você leva ao coração. E fala, eu estou sofrendo com você, Jesus. Como digo, é um grande mistério. Existem dois tipos de pessoas que estão particularmente perto de Deus. Em primeiro lugar, as crianças, pela pureza e inocência delas. E em segundo lugar, toda pessoa que sofre. Por isso, quando nós sofrimos, em troca de nos revelar, em troca de querer sentar a Deus no banco dos réus e acusá-lo e exigir uma resposta, como é possível que isto aconteça? Temos que agachar a cabeça com humildade. Entender que o sofrimento é consequência do pecado, que nós todos pecamos e de algum jeito geramos sofrimento, não apenas para nós mesmos, às vezes para outras pessoas injustamente. Nós fazemos sofrer a outras pessoas, às vezes sem nos dar conta.
No somos parte de ese pecado que causó sufrimiento. Por eso, cuando nos experimentamos su sufrimiento, nos podemos también unirnos a Deus e oferecer isso para o perdão de nossos pecados e para a redenção da humanidade em geral. Mas dentro da misericórdia e dentro da sabedoria de Deus, dentro do sofrimento existe uma outra dimensão também. E é que quando nós sofrimos, às vezes o mais grande e o mais heroico que tem no coração humano sai à luz. Apenas quando nós sofrimos é quando nós demonstramos a qualidade de nosso amor e de nosso coração. Quantas pessoas enfrentadas a dificuldades muito grandes, elas crescem e elas se transformam em pessoas muito mais fortes, mais cheias de fé, mais cheias de esperança, descobrem uma felicidade e uma alegria que antes nem tinham sonhado. Quantas mais, tendo um filho, por exemplo, com síndrome de Down, com alguma discapacidade, de pronto isso que consideraram talvez ao princípio uma desgraça, se transforma em um dom e em algo que les faz crescer muito na sua vida pessoal. Porque o sofrimento redime, o sofrimento transforma. Vocês conhecerão este autor, este artista, Marcos Mion. Ele era uma pessoa jovem, com uma carreira para frente, fama, dinheiro, tinha tudo. E aí um dia Deus mandou para ele um filho autista. Quando tudo parecia perfeito. E o sofrimento, em troca de abater ele, destruir ele se dedicou ao filho, cuidou dele, é uma pessoa de muita fé. E não apenas isso, se deu conta de que existem muito poucos pediatras em Brasil especializados na atenção de crianças com autismo. E com isto criou uma fundação e hoje movimenta um monte de gente para ajudar a tantas crianças com autismo que nascem no Brasil e que ninguém tinha contemplado nem pensado antes. O sofrimento às vezes faz aparecer dentro de nossa vida aspectos que nós nem tínhamos imaginado. O melhor do coração humano aparece talvez só quando ele é desafiado por essas circunstâncias difíceis da vida. Por isso, quando nós enfrentamos o sofrimento, especialmente aquele que não podemos mudar, em troca de nos rebelar, em troca de exigir respostas para Deus, nós temos que aceitar e abraçar com humildade, do mesmo jeito que Jesus abraçou a sua cruz. E talvez dentro desse sofrimento aparece uma nova dimensão, um novo horizonte em toda a nossa vida. E talvez você estava chamado a ser também luz para outras pessoas que sofrem. Contam de uma vez em Roma, Felipe Neri, antes de se converter, um santo que foi padre, sacerdote e párroco lá em Roma, encontrou uma vez um pobre, um dia da noite, chovendo, muito frio. Encontrou um pobre lá jogado no chão, na rua, molhado, tremendo, com febre, tinha tudo. E ele falou assim: Deus, como é possível que você não faz nada com estas pessoas? E ele sentiu a voz de Deus que respondia: eu fiz sim, eu fiz você. E aí ele compreendeu que era ele que tinha que ser a solução e a esperança e o remédio para essas pessoas. E ele se consagrou e tornou-se um santo. Quem sabe se talvez Deus está pedindo para você se tornar essa solução que o mundo precisa, esse alívio, esse consolo, essa fortaleza que muitas pessoas que sofrem estão precisando. Por isso, insisto, diante do sofrimento humano, devemos aproximar com muita humildade, em primeiro lugar. Em segundo, olhar para Jesus crucificado. Se alguém não tinha que sofrer, era precisamente Jesus. E depois perguntar para ele: você fez tudo isso para mim, por mim, o que eu vou fazer por ti? Aí está talvez resumido todo o propósito de nossa vida. Que assim seja.